Agora, sobre o monoteísmo do Akhenaton, né, que está ali no, entre aspas, muito bem colocadas, inclusive, quer dizer, é uma vírgula e aspas, né? Mas assim, a Cadê? Eu não encontrei, tentativa não. Cadê? é no topo, Pode nesse aqui, apontar. ó, o monoteísmo do Ah. Akhenaton, mas a intenção de colocar entre aspas foi boa, porque isso é um tema que aparece muitas vezes, que é o tema de que o monoteísmo foi herdado do Egito. Que talvez Moisés poderia ter levado o monoteísmo egípcio para Israel. Tem até o livro do Freud, Moisés e o Monoteísmo, que faz uma especulação sobre isso. Né? Não tem boa aceitação acadêmica hoje, nem um pouco. Mas qual que é a ideia aqui? É que tem um faraó no Egito chamado Akhenaton, ou Akhenaton, né, que é um faraó que é filho do Amenófis IV. Né? É, o Amenófis IV já era um faraó que tinha uma inclinação a essa adoração ao disco solar, que é o Aten. E nos tempos do Akhenaton, ele. Não, perdão, do Amenófis III era o pai dele, né? Ele é o Amenófis IV, que muda o nome para Akhenaton, porque Akhenaton significa. Deixa eu pensar, porque Aton é o horizonte de Aton, que é o nome da cidade, Akhenaton, agora eu não lembro o que significa a primeira parte do nome. Mas é um nome que já revela uma devoção a Aton, que é o disco solar. E essa é uma fase muito curiosa da história egípcia, porque é um momento, é um reino em que tudo parece muito diferente. A arte do período de Amarna, né, como também é chamado, porque a cidade de Akhetaton, que passa a ser a capital nos tempos do Akhenaton, ela hoje se chama Amarna, né, o nome árabe. Tel El Amarna, é o nome da região onde estão as ruínas de Akhetaton. Então, o período Amarna, né, a revolução amarniana, a reforma amarniana, o período amarniano, se refere a isso. Mas é um período em que a arte muda muito, em que a crença, ou pelo menos a religião oficial, muda muito, mas não tanto quanto as pessoas pensam, geralmente quando falam de monoteísmo de Akhenaton, e a própria capital muda. Né? Então a família real, pelo menos, se muda para essa. Desloca o centro de poder para essa nova cidade. E existe realmente uma supressão de outros cultos no período do Akhenaton. Isso é visível, inclusive nós vimos isso no Egito em primeira mão, isso é visível nos monumentos, porque no período do Akhenaton ele manda destruir, apagar tanto as imagens quanto os nomes, principalmente de Amon, que era, ou Amon, que era o deus principal de Tebas, né? E era o deus mais importante politicamente daquele contexto. Porque Tebas era a capital, os sacerdotes de Amon e o templo de Amon eram os mais ricos, os mais poderosos politicamente, mais influentes politicamente. E o Akhenaton, ele rompe com essa turma e manda apagar os nomes. Então você consegue ver cartuchos, que são estruturas, né? Onde aparece o nome de várias personalidades. E se alguém chama, vocês repararam que o Akhenaton tem o deus Aton no nome, né? Assim como Tutankhamon tem o nome de Amon no nome. Então é muito comum que os faraós tenham nomes de deuses. O Ramsés, né, é o nascido de Ra. Então você tem vários deuses que estão presentes em nomes de personalidades, né, egípcias, assim como a gente hoje tem Rafael, né, El do Rafael significa Deus, você tem Jeremias, que tem o nome Yahvé, né, também dentro do nome, são nomes teofóricos, tá. Mas as pessoas que chamavam qualquer coisa Amon, o nome, a parte Amon do nome está apagada, assim como as imagens de Amon estão apagadas, e por aí vai. E aí você tem realmente então uma perseguição muito clara a outros cultos. Mas algumas pessoas que têm o nome trocado, alguém que chamava Fulano Amon, ele tira o Amon do nome e às vezes entra outro nome de Deus, que não é o Atan. Então, tipo assim, vira. O cara era Fulano Amon, ele Fulanamon, Fulanamon, ele vira Fulan Sobek, que é o deus crocodilo, né? Se bem que o Sobek também é um dos mais perseguidos desse contexto. Mas, ou vira Rafulano. Então você encontra a preservação, a modificação de nomes que eram Amon para outros deuses que não são Aton. Isso significa que havia uma tolerância em relação, uma tolerância, ou realmente uma liberdade total, em relação a alguns outros cultos que não eram o culto de Amon. Então, o que é chamado de monoteísmo
de Akhenaton é melhor descrito como uma reforma ou uma mudança religiosa, uma revolução cultica, política e cultica, na organização política do culto, contra Amon e os seus templos e sacerdotes aliados. E não uma promoção da adoração única e restrita de Amon, até porque isso estava muito mais fechado, circunscrito ao contexto da corte egípcia. Então não parece ter havido, pela arqueologia, né, uma demanda de que a população em geral, em todas as áreas do Egito, passassem a cultuar Aten e abandonassem os seus deuses antigos. Não há essa perseguição generalizada, né, e que atinge todas as camadas da sociedade em todos os locais do Egito no período do Akhenaton. Há vários cultos tradicionais que permanecem intocados durante esse período, então a ideia de monoteísmo de Aten é equivocada, né? E aí alguém poderia falar assim, mas tem o grande hino a Aten, quem já leu alguma coisa sobre isso, tem o grande hino ao Aten, que trata esse deus acima de todos os outros. Mas você encontra vários textos sobre outros deuses que tratam esses deuses acima de todos os outros também. E em várias culturas. O fato de você exaltar poeticamente, num louvor, um deus acima dos outros, ou chamar os outros de submissos a ele, ou de expressões da personalidade única desse deus principal, não significa negar a existência dos outros deuses ou dos outros cultos. Na Assíria, você tem uma ideia de que Assur é o único deus, praticamente, esse chamado de sumodeísmo, ou enoteísmo também, numa certa compreensão, porque essa palavra tem dois significados pelo menos diferentes. Mas o que o Mark Smith, por exemplo, chama de sumodeísmo, é essa ideia de você, na adoração, considerar que aquele deus é tudo e o resto é nada, ou melhor, que aquele deus é tudo e o resto é a expressão daquele deus. Então, que o deus tal é uma faceta apenas, né? Um poder, uma hipóstase, uma emissão, né? Daquele deus, mas tudo está meio que contido naquele deus principal. Então você encontra isso na Síria no caso de Assur, você encontra isso na Babilônia no caso de Marduk, você encontra isso na Bíblia no caso de Yahvé, você encontra isso no Egito no caso de Amon, de Aten, de Ra, dependendo do hino religioso que você estiver lendo. Você encontra isso no caso de Zeus na Grécia, não sei se eu falei. Tem um texto falsamente atribuído a Aristóteles, mas que é um texto grego antigo, que é um hino a Zeus, que fala que Zeus é tudo. Zeus é o mar, Zeus é o céu, Zeus é a terra, Zeus é o bem, Zeus é o mal, Zeus é o masculino, Zeus é o feminino. Mas isso não é uma negação do politeísmo, né? Isso é é porque essas categorias, né, politeísmo e monoteísmo, são muito... quando a gente olha no detalhe a expressão religiosa antiga, elas descrevem muito mal a realidade, né? Mas isso é um assunto muito complexo. No curso Deus entre Deus eu comento sobre isso, né? Vou deixar o link na descrição do vídeo, né? No primeiro comentário fixado da live. Mas esse é um assunto complexo que a gente precisaria de um vídeo só sobre esse assunto. Só tem uma pergunta, eu acho interessante, pode ficar interessante com a explicação do monoteísmo. Como que os sacerdotes de Amon reverteram esse quadro? É muito rápido também, né? Porque o filho, ou pelo menos o sucessor do Akhenaton, é o Tutankhamon, que chamava Tutankhaten. O nome anterior, tem algumas peças que, se vocês forem lá no grande museu egípcio, que tem o que foi encontrado dentro da tumba do Tutankhamon, a maior parte do museu é a exposição disso, né? Vocês vão encontrar algumas peças lá que estão com o nome Tutankhaten. Então, quando o Tutankhamon nasce, ele nasce ainda nesse regime, né, na corte que privilegiava o deus Aten. O que parece ter acontecido, isso não é totalmente claro, não tem documentos inequívocos sobre isso, é uma interpretação a partir de evidências textuais, evidências arqueológicas que convergem nesse sentido, mas não é assim 100% de certeza. Mas o que parece ter acontecido é que essa ideia de tentar se desvincular politicamente dos sacerdotes de Amon, que concentravam muito poder, tinham muitas terras, não funcionou politicamente. Que reinar sem o apoio dos sacerdotes de Amon seria mais difícil, né, ou mais inconveniente do que se esperava, e além do que qualquer tentativa de mexer muito profundamente numa tradição muito antiga dos cultos dos deuses locais era visto como profanação, como sacrílega, né? O dever do faraó era conservar Ma'at, né, a ordem.
E Ma'at pressupõe, isso é explicitado em vários textos, pressupõe respeitar o legado dos faraós anteriores. Então, na cena da pesagem do coração, para quem já viu aquela cena em que tem o Anubis, né, que é o deus com cabeça de chacal, checando a balança, e tem a balança de um lado tem uma pena, do outro lado tem o coração. Vocês conhecem essa cena? Se não conhecem, tem no canal aqui um vídeo sobre o livro dos mortos egípcios, vocês podem ver isso explicado ponto a ponto. Essa cena faz parte de um conjunto de textos e imagens chamado de Livro dos Mortos, que tem também um encantamento, né, uma seção, um capítulo, que fala sobre as confissões negativas, que é quando o morto chega diante dos deuses, no pós-vida, né, no Duat, no submundo, e fala: eu não fiz tal coisa, eu não roubei o pão de não sei quem, eu não fraudei a balança. Começa a falar um monte de coisas que seriam antiéticas de se fazer, então você está provando ali que você é justo, né? E entre essas coisas tem várias que são: eu não desfiz os costumes, eu não fui contra os costumes estabelecidos, eu não apaguei o legado do meu antecessor, não sei o quê. Então, essa questão, o Egito, né, faraônico, ele é extremamente conservador, né? E de fato funcionou. Você vai no Egito, você vê arte do ano 2000 antes de Cristo, e você vê a arte do ano 200 depois de Cristo, e se você não tiver um olhar muito bem treinado, você não identifica que são de períodos diferentes. Essa conservação da tradição artística é um grande testemunho dessa conservação cultural egípcia, né? Desse conservadorismo ferrenho. Então, por que eu estou falando isso? Sacerdotes de Amon. Dos sacerdotes de Amon. Você fazer qualquer coisa que fosse uma ruptura muito radical, tanto em termos políticos quanto em termos cultuais, religiosos, sagrados, você precisa de muita força, né, para bancar isso. E provavelmente a corte não teve essa força e foi mais conveniente, foi necessário voltar para a estrutura anterior ao Akhenaton, que realmente diverge de todos os faraós que a gente conhece. Até mesmo em termos artísticos, né? Até em termos artísticos.